Então, a participação, respondendo a pergunta, a participação dele foi realmente decisiva. Mas a gente não pode tirar também o mérito dos jogadores que vieram amadurecendo ao longo do tempo. Porque no pré-olímpico de 2003 e de 2007, quando foram os dois que eu dirigi que a gente não conseguiu, alguns jogadores que hoje são jogadores absolutamente fundamentais, como um Marcelinho Huertas, como um Thiago Splitter, eram garotos que estavam começando a sua carreira e ainda não tinham. O próprio uma Marquinhos rodagem. evoluiu bastante, né, Lula? Ele melhorou muito, né? Muito, em tudo, né? No aspecto técnico, tático e mental também, né? A No cabeça dele não era amadurecimento. boa. Ô, Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acompanhou esse pré-olímpico agora em Córdoba ou não? Acompanhei muito pouco, vou ser sincero, não acompanhei muito pouco. Você sabe uma coisa que está me irritando demais da conta? Eu vou ser muito sincero, de uma maneira extremamente construtiva, não tenha como pejorativo nem maldade. Os dois comentaristas, tanto o Vladimir Marques na ESPN, quanto esse Birabello. Da onde surgiu esse cara, o Lula? O Birabello, ele é técnico de basquete, ele é carioca, né? Ele foi jogador, jogou muito Ele é tempo no ruim Vasco. demais da conta, ele quer ser mais do que o jogo, mais do que a estatística do jogo, mais do que o técnico, que a equipe, que o juiz. É incrível como é que esse cara quer ser mais que o jogo, comentando o jogo, o do Sport TV. Eu não acompanhei, então. Eu até gostava do Birabello, um tempo que eu acompanhei basquete, assim. Fora o bairrismo dele, que é o que o Lula falou, que ele é carioca. O comentarista, eu acho que ele tem que tentar fazer o público entender um pouquinho o que o técnico está tentando fazer, o que os jogadores tá estão tentando acontecendo. fazer, o que está acontecendo. Mas o Vladimir, desculpa, pode falar. Sabe um que eu gosto muito? Eu não sei o nome dele todo, é do voleibol da Sport TV, o Marco Freitas. É impressionante como você entende voleibol ouvindo aquele cara comentar. Que é esse o espírito do comentarista. Impressionante. Mas cara. ele comenta, o Marco Freitas, ele comenta o que está acontecendo. Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu vou te dar um comentário que o Vladimir Marques fez na ESPN, porque eu estou pegando num ponto com esse Birabello, que eu estou procurando evitar ouvi-lo. Né? E aí eu vou para o menos ruim, que é o Vladimir. O Vladimir, em determinado ponto de um jogo do Brasil lá, no começo do pré-olímpico, etc. e tal, lá pelo meio, ele fez o seguinte comentário. Ué, mas eu não sei por que o Manhano troca tanto de jogador. Fez esse comentário. Não sei por que o Manhano troca tanto de jogador. O jogador pode jogar o jogo inteiro. O jogador tem um preparo físico para jogar o jogo inteiro. Eu, que não sou técnico, que não sou nada, eu quase passei mal a hora que eu vi aquilo. Porque a importância, o jogador, a sensação que eu tenho, Lula, você que é técnico, o jogador não consegue ter um foco 40 minutos igual. O emocional oscila, é isso? E o físico também, né, Edmar? O físico também. Que o Vladimir, né? ele jogou numa época, e foi um grande jogador, mas ele jogou numa época em que a cadência do jogo permitia que um jogador jogasse 40 minutos. Porque a velocidade do jogo era uma velocidade moderada. Hoje o jogo de basquete é jogado em altíssima velocidade. Pode ser que tenha gente que não goste disso, com ele mesmo não gosta e muitas vezes critica. Mas é a realidade que se joga hoje. Hoje um jogador, se ele não tiver preparo físico, ele não consegue jogar. E os americanos, eles ganham exatamente fazendo isso. Porque eles rodam tanto o time deles, mas mantém um determinado nível. Então isso aí é como o Mauri. O Mauri em 92, quando o Brasil foi enfrentar o Dream Team pela primeira vez, estava assistindo o treino dos americanos, era uma grande atração. Era uma grande atração. E aí, vendo o treino deles, falou assim, estava todo o time brasileiro, ele falou assim, nós jogamos contra esses caras aí. E todo mundo olhou para ele assim, assustado, ele falou assim, 2 minutos. 2 minutos depois não é. Agora, o que chama a atenção, você pega, não sei se você vai lembrar, o Lula vai lembrar, os Estados Unidos, em 92 não, 92 levou um timão para jogar. 92 foi o verdadeiro Dream Team. Foi, Michael Jordan, Magic Johnson, foi todo Larry mundo Bird. lá. Larry Bird, foi todo mundo. O Patrick Ewing, foi todo mundo em 92. Na última Olimpíada, que os Estados Unidos foi campeão, foi com um pivô, que é esse grandão do Howard. Miami, é Miami? É o Howard, E Dwight Howard. E não todos os melhores jogadores. Não. E é um negócio, a diferença é enorme. E os caras falam, não, a diferença está diminuindo. A diferença está diminuindo. Não acho que está diminuindo. Não, é que ela já foi maior, né? Hoje está menor, mas é assim. Quando eles montaram o Dream Team em 92, era um time, assim, era impensável de ganhar deles. Realmente era. Só que, a partir daquela geração,
eles começaram, as grandes estrelas, a não achar tão importante ir para a Olimpíada. Então, os americanos começaram aí com jogadores da NBA, mas não de primeira linha nem de segunda linha, de terceira linha. E começou a não dar certo. Tanto é que, por exemplo, em 97, no Mundial de 2002, nos Estados Unidos, os Estados Unidos foi sexto colocado. Imagina, sexto colocado dentro dos Estados Unidos. Ali teve meio que uma crise e eles resolveram mudar o comando. Eles estavam dando o comando sempre para um técnico da NBA. Um técnico da NBA, ele não iria entrar em atrito com jogadores da NBA por causa da Olimpíada ou por causa de um Mundial. Não iria, porque o negócio deles é a NBA. Então, eu acho que de uma forma inteligente que eles pegaram o Coach Key, que é um técnico universitário. Forte. Repete o nome do técnico. Não dá. Eu estou vendo o professor falar, eu fico aqui... Nós já passamos por grego, não dá. A Alemanha, tivemos na Alemanha... O que eu entendi até agora foi São Sebastião do Paraíso, Chão do Éden. Não, porque é difícil. Até a história do grego lá. Grego, né? Não sei, acho que eu posso contar a história. Pode. Nós estávamos na Grécia com a seleção brasileira, e o ônibus nos conduzindo, um motorista grego, e o nosso roupeiro foi na frente. E ele não fala nem o português direito, mas estava lá. Aí ele passou assim numa padaria e viu aquelas coisas assando. Aí ele olhou e falou assim, aquela ideia de cachorro, né? Falou assim, au, au. O motorista falou, não, bé. Então não precisa saber falar, não, né, Roberto? Essa falta do idioma, né? Eu tenho um cliente de Curitiba, fui fazer um espetáculo em Curitiba. Ele Quer falar o nome, pode falar o nome, aqui não tem problema nenhum. Da Agriquem, Agriquem aqui de Ribeirão Preto, tem a sede em Curitiba. Ele foi para os Estados Unidos e comprou uma bola de basquete. Eu vou falar o nome, você me corrija. Spalding, né? Spalding. E me parece que você não pode viajar com a bola cheia. Não pode. E ele fala o inglês assim que nem eu, né? O The Books on the Table e ore lá. Ele falou que você precisava pedir para esvaziar e não tinha ninguém que falasse inglês com ele ali. Ele pegou, olhou para a mulher, falou assim, que a primeira sensação é achar que a pessoa é surda, né? Ele grita, Não, pegou o bico e esvaziou a bola. Não precisa saber falar. Tá vendo? A comunicação A minha esposa em Miami uma vez chegou aquele monte de sanduíche assim, tal, e cheeseburger, não sei o que lá, e ela quer algo diferente. A minha mulher, lembra dela, amor? 1,95 m, bem socada, ficou com 1,52 m. Olhou, please, one for children. One for children? For children. E a mulher falou, qual, né? For children. Tá, mas qual sanduíche? For children. Eram todos aqueles sanduíches para criança. E ela achou que For Children fosse uma qualidade, tipo de título, de sanduíche. E ficou no For Children o tempo inteiro ali, ó. E ficou no For Children. É igual você pedir pão, né? Todo mundo fala bread, mas o bread é o pão. Tudo, tem uma linha de pães enorme. O Júlio, um amigo meu, ele também fala inglês fluente e resolveu comprar uma lembrancinha. Só uma pergunta, o Rochinha fala inglês também? Fala inglês. Igual o Júlio, não? Um pouquinho pior, né? Pior Você quer me complicar junto à direção? Não, mas vamos falar do Júlio. Vamos falar do Júlio. Pula pro Júlio. O Julião chegou lá e queria trazer um presente para Ivone, esposa dele, em Nova York. E aí eu estava sozinho, a pessoa quando fica sozinha em Nova York, né? É igual ficar perdido numa esquina na casa, walk, I'm going to walk. Não é verdade? Aí chegou lá e falou, o O aqui, quanto? Quanto? E a pessoa olhava e tal. Quanto? E a pessoa não respondia e tal. Ele começou a procurar e resolveu levar roupa. Ele não sabia o número da esposa. E falava assim, viu? Eu vou ligar para a Ivone e volta aí para a gente comprar. Eu fico imaginando que o cara a vendedora ouvindo o cara falar assim, cara. É o Julião. Ô Lula, mas e voltando à seleção brasileira. Nós temos aí, daqui a pouco nós vamos terminar o primeiro bloco, mas eu quero continuar nesse assunto agora, porque o mais importante, o Maiano continua na seleção brasileira. Muito bem. Nós vamos para uma Olimpíada agora, e naturalmente está na cara. Eu notei, quer dizer, quando acabou e que nós fomos classificados, não no jogo contra Porto Rico, não, contra a República Dominicana, que foi um jogão, aliás. Foi o jogo que decidiu a classificação. Foi um jogão, foi 4 pontos do primeiro minuto ao último minuto.
O jogo foi um absurdo. Eu quase infartei naquele jogo lá. Tem nervo de aço. Aquele eu quase infartei. Não nesse jogo. Aí foi fazer a final contra a Argentina e perdeu. Isso, já estava classificado, mas também, sabe, aquela história de... até o Manhano comentou que quando ele viu que cortaram o cabelo moicano, ele ficou puto da vida. Porque ele se deu por satisfeito, né? E ele queria ganhar mais esse jogo, embora não valesse nada. Porque a classificação era de 2 países, os 2 estavam disputando o título e já estavam classificados. Ele ficou bravo pra caramba que os jogadores fizeram isso. Mas acabou o jogo, a primeira pergunta que foram fazer é: e os que não estavam? Então, Anderson Varejão, Leandrinho e Nenê. O Alex, assim, indisfarçavelmente, porque o Varejão estava machucado. Tá. Quer dizer, naturalmente vai ser incorporado ao grupo. Sem dúvida. Vai ser incorporado ao grupo. O Leandrinho foi amplamente defendido pelo Alex. Já o Nenê, ele não crucificou, porque não era a época, e já não crucifica mais. Essa pena já não existe mais de crucificação. E aí? A grande pergunta foi essa, né, Edmundo? Depois que terminou, quando o time conquista uma coisa, que foi uma luta de todos, vem aquela sensação de vingança, entre aspas, né? Tipo assim, ó, você que não veio, agora vai, né? A gente conseguiu um convite para uma festa. Você não veio participar dessa luta, agora você vai querer ir na festa. A sensação é essa, mas seguramente não é o que vai permear o pensamento do Manhano. O Manhano é profissional e nas declarações dele, ele já deixou claro que ele vai decidir isso à época. Porque pode acontecer tanta coisa daqui para lá que naturalmente as coisas vão se encaixar. Porque os jogadores da NBA realmente têm mais dificuldade de vir por uma série de coisas, principalmente contrato. Mas no fim, se você apertar, se o jogador quiser efetivamente participar, acaba que vai. Porque os outros jogadores da NBA que jogam nos outros países vão também. Eles também têm os mesmos contratos. Mas como é que o Nenê... Porque eu percebi que o negócio é o Nenê. Não é o Leandrinho, não é o Varejão, é o Nenê. Você me desculpa, mas como é que fica o grupo isso. nessa situação? O Manhano é profissional. O grupo pode ter simpatias, né? Mas o profissionalismo vai passar por cima. Será? Eu acho que sim. Nós não temos cultura se para o Brasil, isso, mas se o Brasil precisar desses jogadores e eles estiverem realmente dispostos a vir, eu acho que eles serão convocados, na minha opinião. Eu vou voltar, eu vou chamar o intervalo, eu vou voltar, eu quero falar do armador, essa história de tentar nacionalizar, como é que é? O Larry. O Larry. O Larry Taylor de Bauru. Porque nós temos essa dificuldade na armação, né? Isso no Brasil. Ô, Chico Lorota, faz favor, chama o intervalo comercial ali por nós, daqui a pouquinho nós volta. Faz favor o intervalo. Chega aí. Pode vir. Desde 1959, a SAID vem empreendendo em Ribeirão. A Pedreira SAID é uma das maiores mineradoras de basalto do interior. Execução de terraplenagem e pavimentação, projetos e execução de infraestrutura, vários empreendimentos imobiliários. Centro Empresarial SAID, mais de 800 empregos diretos. SAID Empreendimentos, crescendo com Ribeirão. Investe em um terreno, um apartamento ou poupança? Experimente viver sempre bem informado. Agora sim. O que tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza. Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Olha só. O jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade. Seu jornal, sua cidade. Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. Estamos de volta com o Aberto para Balanço, segundo bloco, recebendo hoje esse bate-papo agradabilíssimo com o Lula Ferreira.
e o Roberto Edson, o Chico Lorota. Olha,